Olá! O isolamento social desses últimos 80 dias trazido pelo Covid nos está proporcionando muitos aprendizados que com certeza vão transformar a nossa vida de viver e a nossa vida de nos relacionarmos. Mas um aprendizado em especial chamou minha atenção na medida em que ele está me ensinando a olhar o mundo pela janela e com isso a prestar mais atenção no que é simples e no que é óbvio em nossas vidas. Só que precisamos estar atentos ao que é óbvio. E por que é tão difícil enxergar o que é óbvio? Como diria o escritor romancista Nelson Rodrigues, não existe nada mais invisível do que o óbvio. E por isso nós temos tanta dificuldade em ver e perceber o óbvio. Mas olha só, o óbvio que eu quero falar aqui é do que é mais óbvio em nossas vidas, que é o tempo que todos temos para viver diariamente. Tempo que, mesmo sendo igual todos os dias, porque ele é composto por 24 horas, ou se você preferir 1440 minutos, esse tempo nós sentimos passar de forma diferente, dependendo do que nós estejamos fazendo. As atividades prazerosas passam rápido e as pouco prazerosas ou não prazerosas levam um tempão. Como falei, vivemos 1440 minutos diariamente, onde dormimos 440 minutos e vivemos 1000 minutos acordados. E com esses 1000 minutos, nós precisamos e temos que realizar todas as atividades naturais à vida e sobrevivência de qualquer ser humano, que são as atividades de cuidar da saúde, cuidar da nossa vida pessoal, cuidar da nossa vida familiar, cuidar da nossa vida profissional. São 365 mil minutos por ano e aqueles que tiverem sorte e viverem 80 anos, pelo menos, terão vivido 29 milhões e 200 mil minutos. Um número assustador, principalmente quando a grande maioria das pessoas nunca param para organizar o tempo e com isso aproveitar melhor cada momento vivido. O escritor americano Mark Twain sempre dizia: todos falam do tempo, mas ninguém faz nada para modificá-lo. Ou melhor, o que ele queria dizer? Ninguém faz nada para administrá-lo corretamente. Todos falam da escassez do tempo, todos falam da velocidade do tempo e da necessidade de se ter mais qualidade de vida. Mas poucas são as pessoas que param para entender que uma coisa está ligada diretamente à outra. O segredo da boa qualidade de vida está em saber gerenciar seus 1000 minutos diários que você tem. O segredo da boa qualidade de vida está em saber alocar de forma correta os 1000 minutos diários na sua vida pessoal, na sua vida social e na sua vida profissional. As perguntas que nós devemos fazer são: quanto tempo vou dedicar para cuidar da minha saúde física, mental, emocional, minha saúde espiritual? Quanto tempo eu vou dedicar para a minha vida familiar, para os meus familiares, a minha vida social e com os amigos? Quanto tempo vou dedicar para a minha vida profissional? Vivemos nossa vida em estágio. E em cada estágio, de forma inconsciente, nós estabelecemos nossas prioridades. O primeiro estágio da vida é aquele que vai da infância, contado do dia do nascimento, até a fase da criança, que vai até os 11 anos. A adolescência é a fase dos 12 anos aos 20 anos, representando a transição entre a infância e a idade adulta. E ela é a mais longa, porque ela vai dos 21 aos 59 anos. Ela engloba a fase jovem, entre 21 e 30, e a meia-idade, de 31 a 59. Já a fase mais velha, da velhice, que cada vez mais se alonga mais, graças a Deus, ela compreende, atualmente no Brasil, idosos a partir de 60 anos de idade, de acordo com a definição da lei lá 10.741. Nesse grande e emergente grupo estão compreendidas as pessoas da terceira idade, que vivem dos 60 a 80 anos. E também da recentemente chamada quarta idade, que acontece a partir de 81 anos, onde hoje encontramos muitas pessoas. Na infância e na adolescência, nós partilhamos a gestão dos 1000 minutos diários com os nossos pais ou com os nossos responsáveis. Quando chega a idade adulta, nós passamos a ser 100% responsáveis pela gestão dos 1000 minutos. E como ninguém nos ensinou nada sobre gestão do tempo, acabamos não conseguindo administrá-lo corretamente
de tal forma que nós possamos ter a qualidade de vida tão sonhada. Tempo, bem-estar e felicidade estão intimamente ligados e por isso a necessidade urgente de se aprender a administrar os 1000 minutos diários que você tem na sua vida. Quando você não administra esse tempo, alguém acaba administrando por você. E você chega ao final da vida e você descobre que você viveu a vida da outra pessoa. O tempo está passando rápido. Iniciamos o dia, de repente a semana passou, um mês está se encerrando e um ano novo começou. E se o sentimento do tempo passar voando é uma unanimidade, então eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Você já parou para analisar como é que você usa o seu tempo todos os dias? Afinal, ele passa rápido e, como nós vimos, são só 1000 minutos diários que temos. Gastamos o nosso tempo realizando uma série de atividades. Atividades profissionais, que com certeza costumam tomar boa parte da nossa vida, do nosso tempo diário, e é por isso a importância de você trabalhar com algo que você ame fazer. Atividades pessoais, que é o seu tempo, o tempo que você se dá, que pode ser como atividades físicas, para cuidar da sua saúde, atividades esportivas, lazer, como, por exemplo, ler, assistir bons filmes, meditar ou praticar algum hobby. Quanto tempo você gasta com atividades familiares, que é aquele tempo gostoso, importante e muito necessário junto dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos avós? Infelizmente, todas essas atividades acabam concorrendo entre si. Daí a importância de que sejam estabelecidos níveis de prioridades para cada uma delas, uma vez que o tempo disponível para essas atividades que falamos agora estão limitados aos 1000 minutos diários. Na grande maioria das vezes, para quem dorme em média, 7 horas por dia, que são os 440 minutos que eu comentei inicialmente. Definir corretamente a prioridade de cada atividade é com certeza o que define a sua qualidade de vida e a sua satisfação e a sua felicidade pessoal. Aprendemos no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, que para definir corretamente a prioridade de cada atividade, você precisa aprender a usar 2 fatores, pois são esses 2 fatores que você irá usar para atribuir a cada atividade que vai te ajudar na gestão correta do seu tempo. E esses 2 fatores são urgência e importância. Sim, o grau de urgência e o grau de importância que você irá atribuir a cada uma dessas atividades. Qualificar os seus 1000 minutos diários significa desquantificá-los com atividades que não sejam prioritárias. Todas as nossas atividades cotidianas, elas podem ser distribuídas dentro do gráfico, onde vemos 4 quadrantes. Temos o quadrante do que é urgente, o quadrante do que é importante, o quadrante do que não é urgente e o quadrante do que não é importante. Eu gostaria de sugerir, só como um exercício muito simples, que você fizesse 3 gráficos, indicando o tempo que você gostaria de ter para as atividades importantes na sua vida. Então, você começa fazendo um gráfico para a sua vida pessoal e lista todas essas atividades com você mesmo, listando as atividades, o tempo que gostaria de gastar com cada uma dessas atividades. Um segundo gráfico com a sua vida profissional, listando aí as atividades, e igual à anterior, o tempo que você gostaria de gastar com cada uma dessas atividades. E um gráfico para a sua vida familiar, listando também todas as atividades e o tempo que você gostaria de gastar com cada uma. Como a gente não aprendeu de forma estruturada a administrar os nossos 1000 minutos, depois de você ter feito esse gráfico, onde estão essas atividades importantes que nós gostaríamos de realizar todos os dias e o tempo que nós gostaríamos de ter para realizá-las, nós devemos olhar as atividades importantes da nossa vida e somá-las às atividades importantes e urgentes que nos toma todos os dias, as atividades que são urgentes e não são importantes, que também já realizamos e temos que realizar, porque deixamos de fazer lá atrás, e com as que não são urgentes e que não são importantes. Quando a gente soma as horas que seriam necessárias para a rotina diária ideal com as nossas atividades preferidas, nós percebemos que nós precisaríamos de um dia de pelo menos 36 horas. Mas
Infelizmente, o nosso dia ele é composto por apenas 24 horas ou 1.440 minutos, onde dormimos 7 horas, 440 minutos, ou vai nos sobrar 17 horas, que são os 1.000 minutos que eu estou falando aqui. Esse é um bom exercício para entendermos a importância de se organizar o tempo e, com isso, você aprender a desquantificar o seu tempo profissional e qualificar o seu tempo pessoal. Uma vez que fica fácil perceber que nós gastamos muito tempo da nossa jornada profissional com coisas que são urgentes, mas que não são importantes. E que se fossem devidamente planejadas, elas poderiam ter sido feitas no tempo certo ou delegadas a outras pessoas e assim sobraria mais tempo para a sua vida pessoal. O que a gente quer dizer, ou podemos dizer, que no primeiro quadrante nós temos atividades urgentes e importantes. No segundo quadrante, nós temos atividades que não são urgentes, mas são muito importantes. No terceiro quadrante, nós temos atividades que são urgentes, mas não são importantes. E finalizando, com o quarto quadrante, nós temos atividades que não são urgentes e também não são importantes. E elas acontecem na sua vida. Como a gente sabe, se a atividade ela é urgente, significa que essa atividade exige nossa atenção agora, é o logo, imediato. As coisas urgentes, elas se impõem a nós, é contra a nossa vontade. Infelizmente, hoje, o celular que toca é urgente, uma mensagem que chega é urgente. As pessoas não conseguem ignorar o toque do celular, não conseguem ignorar o toque daquela mensagem. As pessoas não conseguem ignorar os posts das redes sociais, na mesa do almoço ou na mesa do jantar, em casa ou nos restaurantes. O urgente se sobrepõe ao importante e, de repente, todos estão com a atenção voltada para as mensagens recebidas, que com certeza, na sua grande maioria, não são importantes e poderiam esperar, e o pior, elas não são importantes, mas estão atrapalhando e estragando um momento que seria muito importante na nossa vida. A verdade é que você aprende a diferença entre o que é urgente e o que é importante quando você se prepara horas e horas a fio para um evento ou para uma reunião que é muito importante para você. E quando você está lá vivendo aquele momento, quando você está participando dessa reunião, a pessoa que é o seu interlocutor, de repente, se move para atender um celular ou responder uma mensagem. Ela, por não saber administrar também corretamente o tempo que ela tem, é normal que essa pessoa seja capaz de deixar você esperando enquanto fala o telefone assuntos de pequenas relevância ou nada, mesmo sabendo que aquele assunto que vocês estão discutindo também é de grande relevância e importância para ela. Assuntos urgentes normalmente são óbvios. Eles nos pressionam o tempo todo, eles insistem para que alguma providência seja tomada. Assuntos urgentes costumam estar bem na nossa frente. São fáceis e até agradáveis de se resolverem, pois eles costumam ser atividades que já poderiam ter sido resolvidas antes de se tornarem atividades urgentes. Assuntos urgentes, quando não realizados, costumam incorrer em multas e penalidades, daí a urgência e a prioridade. O pior de tudo é que, com a mesma frequência, esses assuntos não são atividades importantes. Por exemplo, vamos citar o caso de uma empresa de prestação de serviço, onde visitar e conversar com o cliente é uma atividade muito importante e por isso deveria ser organizada e planejada regularmente pela sua área comercial ou pela sua área de pós-venda, para que ela não se torne, de repente, uma atividade importante e urgente, quando aquele cliente, por se sentir distante e sentir a falta das suas visitas, dos seus contatos, ele resolve simplesmente trocar de fornecedor e cancelar o contrato com a sua empresa. De repente, aquela situação que podia ter sido importante virou urgente também. Para a sua área comercial, que já realizou a venda, agendar essas visitas pode não ser importante, uma vez que ela já recebeu a comissão e a premiação pela venda e agora ela não tem nada a ganhar te levando lá. Mas ela sabe que são atividades urgentes que precisam ser feitas para ajudar a empresa a reter o cliente, que pela falta de um contato mais frequente se sente hoje desamparada. E por isso ela quer trocar de empresa. Como você pode ver, o urgente e o importante também tem a ver com a definição de responsabilidade. E por isso a importância de uma empresa ter uma boa estrutura organizacional, onde fique claro as funções e responsabilidades de cada pessoa e de cada área. Lembre-se que a importância da atividade ela tem a ver com o resultado que ela gera.
Se algo é importante, com certeza ele contribui para atingirmos nossa missão, nossas metas, nossos objetivos e cumprir os nossos valores. Infelizmente, nós reagimos a questões urgentes. Por isso, 90% das pessoas deixam para entregar a declaração do imposto de renda nos últimos dias. O que nós realmente precisamos aprender, pessoal, é que as questões importantes, que não são urgentes, elas exigem mais iniciativa, mais proatividade. São nas questões importantes e não urgentes que nós precisamos agir para aproveitar a oportunidade para fazer com que as coisas realmente aconteçam. A verdade é que, por indisciplina comportamental, passamos muito tempo cuidando de coisas que se tornaram urgentes e importantes porque elas não foram o quê? Planejadas, previstas. No quadrante 1, nós temos as atividades que são urgentes e são importantes. Aqui, como nós falamos, a atenção deve ser imediata. Essas atividades elas precisam ser feitas de qualquer maneira, o mais rápido possível. Nesse quadrante estão os projetos imediatos e urgentes que precisamos fazer para quê? Para evitar as crises, para evitar os grandes problemas e as perdas de clientes. Podemos citar como exemplo, suponha que amanhã é o dia combinado com o cliente para a entrega do serviço, do produto ou a apresentação de um projeto. E de repente a sua equipe chega para você e informa que por falta de algumas coisas, eles não terminaram e pedem para que você remarque, fale com o cliente e remarque com o cliente, tentando postergar. Isso daí é um cenário de problema. Isso é um cenário de crise. Cenário esse que sufoca muitas pessoas e acaba transformando os executivos em gerenciadores de crise, em escravos dos problemas e que parecem só saber produzir alguma coisa, sabe quando? Quase sempre na última hora. Tudo só acontece no último momento, levando todo mundo a um nível altíssimo de estresse. Quando a gente olha o nosso gráfico, ou quando olhamos o nosso gráfico diário, com nossa matriz total de tempo, onde estão descritas todas as atividades que nós precisamos realizar, nós acabamos percebendo que nós ficamos 90% do tempo atolados no que é urgente e importante, como se nós estivéssemos sendo obrigados a viver sob tensão o tempo todo. E para compensar esse estresse do urgente e do importante, que é contínuo, e relaxar um pouco, nós vamos usar os 10% do tempo restante fazendo algo que esteja no quadrante 4, quadrante onde tudo que lá está não é importante e não é urgente. Esse processo acaba tornando-se automático e aí a gente percebe que não sobrou tempo para nenhuma outra atividade para a gente colocar nos outros dois quadrantes, que é o quadrante que deveriam centrar nossas atividades principais, quadrante 2, pois é onde estão o que é importante, mas não é urgente, e também no quadrante 3, onde estão algumas atividades que não são importantes, mas que são urgentes. Com esse desenho, fica muito fácil a gente perceber que no quadrante 1, nós somos os verdadeiros bombeiros, que vivem no meio do incêndio, apagando o fogo o tempo todo, com alto nível e grau de estresse e alto nível de esgotamento, onde vivemos no extremo do extremo o tempo todo. Existem outras pessoas que gastam um tempo enorme no quadrante 3, cuidando das coisas urgentes, porém menos importantes, e pensam que estão no quadrante 1. Elas passam a maior parte do tempo reagindo a coisas que não são urgentes, presumindo que são coisas importantes. Mas sabe por quê? A verdade é que a urgência dessas questões, com frequência, se baseia na expectativa das outras pessoas. Elas estão ditando a sua importância quando para você não é importante. No quadrante 3, nós temos pessoas que trabalham com foco no curto prazo, gostam de administrar crises e não acreditam em um plano de trabalho com metas claras e definidas. São pessoas extremamente desorganizadas e muito confusas no trato das suas tarefas diárias, para ter alguém para orientá-las. Pessoas eficazes ficam afastadas das coisas dos quadrantes 3 e 4, porque elas não são importantes, sejam atividades urgentes ou não. As pessoas eficazes estão no quadrante 2, com foco no que é importante, mas que não é urgente, ou seja, vivem voltadas para as oportunidades e não para os problemas. Elas pensam em como melhorar os relacionamentos com os clientes, com os funcionários, com os parceiros, e para isso, o que elas fazem? Elas redigem um propósito pessoal, um propósito de respeito
ao pouco tempo que possui para a realização de tarefas mais nobres. Elas fazem planejamento de médio e longo prazo e trabalham de forma preventiva. Pessoas do quadrante 2 fazem com que os projetos importantes fiquem prontos bem antes do tempo para que possam ser testados e, se necessário, aperfeiçoados continuamente. Com esse comportamento, elas conseguem construir uma visão e estabelecer uma perspectiva do que realmente é importante e o que elas querem alcançar. Elas desenham e constroem o seu próprio futuro. Vivem de forma equilibrada, uma vez que elas possuem disciplina e controle das atividades, o que acaba evitando crises totalmente desnecessárias. Então, para ajudar a gravar o que nós falamos, vamos repetir. Nossas atividades, ou todas as atividades cotidianas, sejam profissionais, pessoais e familiares, elas estão estruturadas dentro desse grafo, divididas dentro dos 4 quadrantes, onde no quadrante 1, urgente e importante, a palavra de ordem é faça. No quadrante 2, importante, mas não urgente, a palavra é planeje. No quadrante 3, que não é importante, mas é urgente, é delegue. E no quadrante 4, que não é urgente e não é importante, a palavra é descarte. Então, agora lista todas as suas atividades profissionais, pessoais, familiares, que você gostaria de realizar nos 1000 minutos diários e, na sequência, agrupe-as dentro dos quadrantes de acordo com o que você definiu como sendo importante ou não importante e como sendo urgente e não urgente. E lembre-se que a gestão do tempo tem a ver com a qualidade de vida e com o tipo de vida que nós escolhemos viver, né? Com as prioridades que nós definimos para a nossa vida. Por exemplo, o estilo de vida mais focado no profissional do que no pessoal ou no familiar te faz investir mais horas trabalhando, claro, né? Aqui é importante reforçar que vivemos e convivemos com pessoas diferentes de nós, pessoas com sonhos e visões diferentes da nossa, e por isso também gestão de tempo tem a ver com empatia, em saber respeitar o mundo visto pelo outro. O gráfico da outra pessoa, na maior parte das vezes, ele é diferente do seu gráfico, e daí a importância de sabermos negociar o que nós vamos fazer nos minutos cujas prioridades são diferentes. Quando gerimos o nosso tempo com essa visão, a gente acaba melhorando muito a qualidade de vida dos nossos relacionamentos. Redesenhar sua agenda, incluindo nela todas as atividades que quer e precisa realizar, vai impactar a sua vida e também a vida das pessoas que convivem com você, sua família, seu companheiro ou companheira, seus filhos, seus colegas de trabalho. Por isso, a gente recomenda você planejar essas atividades e, na sequência, conversar com todos os envolvidos para que possam discutir e definir juntos os 2 fatores, o que é importante e o que é urgente. Certificando-se, claro, que o que é importante para você seja respeitado pelo outro e o que é importante para o outro seja respeitado por você. O mesmo valendo para o que é urgente, onde as partes entendem o que é ou não urgente de cada parte. Quem sabe administrar bem seus 1000 minutos diários conhece bem o conceito de qualidade de vida, uma vez que essa pessoa consegue arrumar tempo para ter sucesso profissional e viver uma vida de paz e tranquilidade junto da família. Gestão de tempo é, com certeza, uma das principais competências que todo e qualquer empreendedor executivo precisa entender para ter sucesso real na vida. Somos seres diferentes uns dos outros. O modelo que serve para um pode não servir para o outro. Outro ponto importante é que, mesmo tendo os mesmos 1000 minutos diários, as pessoas poderão usá-los de forma diferente. Afinal, olha só, algumas pessoas produzem mais pela manhã, outras produzem mais à tarde e outras produzem o quê? Mais à noite. Conhecer essa mecânica vai ajudar a maximizar o seu potencial, já que você vai saber usar o seu momento, o seu melhor momento, para planejar o que é importante para você. Enfim, se o tempo é o mesmo para todos, a forma de usá-lo poderá ser diferente, uma vez que as pessoas, como eu falei, são diferentes. Logo, o grande segredo é seguir mais uma vez aquele velho conselho do velho filósofo Sócrates e aprendemos a nos conhecer melhor, pois só assim nós vamos conseguir planejar a nossa vida respeitando o que é importante para a gente.
e não o que é importante para o outro, que você acha que é para você. Vivemos um momento muito especial, um momento que nos força a refletir sobre muitas coisas, em especial sobre a relatividade do tempo, e por isso nós quisemos usar esses 1000 minutos de atividades e não um dia. Afinal, se 1000 minutos parecem muito, um dia parece pouco para fazer tudo aquilo que desejamos e precisamos fazer. Devemos estabelecer uma agenda que permita você viver esses 1000 minutos com mais qualidade e menos intensidade. Uma vida com mais senso de importância do que de urgência. Fazendo isso, eu tenho certeza que ao invés de se entristecer, você irá sorrir e vai sentir uma paz de espírito muito grande quando você ouvir aquela música Epitáfio dos Titãs, cuja letra diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Muito bom esse sentimento de alegria e de dever cumprido. Fiz o que deveria ter feito dentro do tempo que tive para fazer. Espero que tenha gostado e que você possa utilizar este conteúdo para melhorar, aprimorar ainda mais a sua jornada no caminho do sucesso e principalmente a sua qualidade de vida. Então, deixe os seus comentários abaixo, pois essa vai ser sempre a maneira de ajudar a nossa comunidade a ficar cada dia melhor e mais forte. E quer aprender mais? Então clica abaixo e baixe o e-book dos 10 erros do empreendedor. Tenho certeza que você vai gostar, uma vez que com esse conteúdo você vai estar ainda mais preparado para alcançar as metas que você estabeleceu. Pessoal, fique atento que nós estamos vindo aí com a Semana do Empreendedor de Sucesso. Em breve você terá mais informações, ok? Obrigado e nos vemos em breve. Um abraço.